O paradigma consciencial é basicamente uma noção de que nós somos um ser, uma essência, e que essa essência possui 4 corpos: o corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. Essa essência em si não morre, ela é infinita, é eterna, e quem morre ou é descartado são os corpos, mais ou menos alinhado com as ideias espíritas e de outras doutrinas orientais, por exemplo. E o paradigma consciencial também diz que existem energias, que são entes, vamos dizer assim, imateriais, não detectados pelos sentidos físicos, mas que permeiam todo o universo em níveis diferentes de sutileza, e que elas transportam informação, transportam os nossos padrões de pensamentos, de emoções, de sentimentos. E que também diz esse paradigma que existem dimensões diferentes, cada uma em nível mais sutil ou mais denso que outra. Bom, os textos de conscienciologia, praticamente todos, se posicionam assinando embaixo, subscrevendo este paradigma consciencial. Acontece, em primeiro lugar, que ele não é exatamente um paradigma dentro do estudo que consagrou, por exemplo, o paradigma, a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn e outros, em que o paradigma é algo que vai se formando meio que naturalmente ou consequentemente ao longo do debate, da discussão científica, principalmente nas ciências exatas, ou seja, são os modelos que vão sendo adotados em substituição a outros, conforme vão se descobrindo anomalias, e também carece de uma discussão se a conscienciologia precisa exatamente de um paradigma, ou se ela não deveria fazer como fazem as demais ciências humanas, que se beneficiam da diversidade de paradigmas, da diversidade de modelos explicativos dos seus fenômenos. Como fazem, por exemplo, a filosofia da mente, as ciências cognitivas, a própria parapsicologia, entre outras. Basicamente, os artigos que tratam do paradigma consciencial, eles se desenvolvem em torno do seguinte argumento: a ciência convencional não aceita essas ideias, então nós precisamos de um modelo que aceite essas ideias e vamos trabalhar em cima desse modelo. Mas não é assim que a ciência funciona, quer dizer, não existe paradigma colocado por decreto, como foi o caso do paradigma consciencial. Tanto é o caso de que quando na década de 90 começou a se falar desse paradigma consciencial, os próprios colaboradores do livro Projeciologia de 1986 para trás já estavam se encaminhando para sair do grupo, porque parecia que estava se tentando forçar uma barra para se pregar ideias ao invés de um trabalho investigativo sem a necessidade de tentar colocar o carro na frente dos bois. E o problema que permanece até hoje é que todo texto de conscienciologia que se dizer fundamentado nesse paradigma consciencial, se a gente for questionar, eles vão acabar reconhecendo, o autor do texto, que o paradigma consciencial é uma hipótese, não é algo que eles querem dar por provado. Eles denominam isso de verdade relativa de ponta, né? Só para dizer, não, isso é uma verdade relativa, a gente sabe que novas ideias podem vir e tal. Mas o fato é que ele permanece na condição de hipótese. E isso também é uma aberração na ciência. Pegar uma coisa que pode ser testada como hipótese, que vale a pena investigar como uma hipótese, e antes disso, antes de todo o trabalho exaustivo de confirmação e refutação de uma hipótese e melhoria dessa explicação, essa hipótese já é transplantada para a condição de modelo, de paradigma. Ou seja, se colocou o carro em frente dos bois. Então, como todo estudo que é colocado, que se constrói em cima de uma hipótese, o estudo está destinado a permanecer no status de hipótese. Qualquer conclusão feita em cima do paradigma consciencial não consegue ser uma conclusão conclusiva e mais consistente. E ela está destinada, para não dizer assim, condenada a permanecer uma hipótese. Porque se o paradigma consciencial ainda é uma especulação, as conclusões derivadas desse paradigma
Vão ser especulações também. Popularmente se dizendo, é como se fossem construindo castelos nas nuvens. Então compensa muito mais, tanto em termos de pesquisa científica como em termos de aplicação prática, deixar para lá essa necessidade de defender o paradigma consciencial, de divulgá-lo, promovê-lo, como se fosse quase uma catequese básica que aparece no começo de tudo que é livro, aquela coisa repetitiva, paradigma consciencial. Muito pelo contrário, para se fazer pesquisa científica, teria que se começar a partir do que já foi descoberto, constatado, quais fenômenos estão aí para serem mais investigados e trabalhar a partir daí. E para finalidades práticas, não precisa também um grande modelo explicativo. Veja bem, vamos fazer o seguinte experimento mental. Isso existiu muito, hoje é mais difícil de se encontrar, mas 50, 100 anos atrás estava cheio de plantas, por exemplo, ervas medicinais, que a tradição popular utilizava e funcionava, e não se sabia explicar por quê. Até hoje talvez você use na sua casa determinada planta medicinal, e você usa e ela funciona, e você não sabe explicar por quê. Então não é necessário fazer ciência para se colocar algo em prática. O empirismo mostra que certas coisas funcionam. Eu não preciso criar um paradigma para justificar que determinada plantinha que eu tomo faz bem para mim, etc. Então é isso. Para aqueles que querem desenvolver alguma coisa sob o nome de Conscienciologia, minha recomendação é essa. Se você quer fazer pesquisa, deixe de lado esse monte de enfeite, de sofisticação e parta do básico. O que há já descoberto, o que há para ser descoberto a partir de então, e comece a construir. Assim você vai ter muita chance de dialogar com outros meios, ao invés de ficar fadado a ter que circular o seu trabalho num grupo já específico, que você já sabe o que eles concordam, o que eles discordam, e depender de outro público que é leigo o suficiente para comprar facilmente as suas ideias sem um maior critério. E se você quer desenvolver a Conscienciologia em termos de educação, em termos de orientação prática de vida, também não é necessário tanta sofisticação discursiva e metodológica, epistemológica. Basta se dar aos alunos resultados práticos que eles percebam para eles uma melhoria de vida. Ainda falta falar algumas coisas sobre paradigma, inclusive a questão da chamada autopesquisa, autoconhecimento. Mas eu vou esperar quando esse vídeo chegar a 50 curtidas. Pode ser curtida para cima ou para baixo, porque você tem direito de gostar ou de não gostar. Mas tem que ser aqui no YouTube, não vale curtir no Facebook e em lugar nenhum. Tem que ser aqui no YouTube. Quando chegar a 50, eu vou comentar mais algumas questões sobre paradigma e também qual a origem, por quê, como que nasceu essa história de paradigma consciencial. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.